Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Pamela e hoje a gente vai corrigir a prova de conhecimentos específicos na área de biologia da Unifesp de 2024. Bom, pessoal, nossa primeira questão de biologia aqui, a gente vai fazer a leitura e a resolução. Então, analise a figura que representa uma das etapas de um processo metabólico celular. Pessoal, para quem tá bem estudadinho aí na bioquímica, já sabe que aqui a gente tá falando da cadeia respiratória. Então, a gente consegue observar aqui o bombeamento dos prótons, né? A gente consegue ver aqui o bombeamento dos H+, e a gente consegue ver também os elétrons aqui, ó, sendo transportados, né? Então, a cadeia respiratória aí é a terceira etapa desse processo energético que a gente tem aeróbio. Então começa com a glicólise, depois a gente tem ciclo de Krebs e depois a cadeia respiratória. Então vamos lá para nossa questão em si. Nesse processo metabólico, em qual organela citoplasmática ocorre a etapa representada na figura? Pessoal, essa etapa vai ocorrer lá na mitocôndria. Inclusive, essa estrutura aqui é a membrana interna da mitocôndria, tá? E se você reparar bem, tem um pouquinho de dica aqui de que já não é no citoplasma, porque a glicólise, que é a primeira etapa, ela ocorre no citoplasma, né? Mas depois a gente tem as etapas na mitocôndria. Então, se você tivesse nessa confusão, será que era no citoplasma na mitocôndria? Já dava uma dica aqui, ó, porque o citoplasma tá desse lado, tá? Então, aqui a gente vai ter a nossa resposta na mitocôndria, sendo que essa aqui é a membrana interna, tá? Bom, o que mais que a gente tem aqui na A? Qual é a molécula representada pela letra X? Pessoal, a letra X, vamos encontrar ela aqui, tá aqui, ó. Essa molécula, pelo desenho, já dava para você lembrar que era o ATP, adenosina trifosfato, tá? Aquela nossa molécula energética. Mas, se você não lembrasse, né, era só você lembrar que a resposta, né, o resultado, a consequência de todo esse processo é a produção de energia, né? Então, a gente tem esse resultado aí como a produção de ATP. Mas sempre que aparece ATP, geralmente tem um símbolo similar nos desenhos, então dava para você fazer essa dedução também, tá? Na questão B, tá falando assim, ó, como se denomina essa etapa do processo metabólico? Pessoal, essa etapa aqui é a cadeia respiratória, ou então a fosforilação oxidativa, tá? E qual é o papel da molécula de O2 nesse processo? Pessoal, o O2 aqui, ele vai estar, se você reparar, ele tá aparecendo aqui, ó, ele vai atuar como aceptor final de elétrons. Então, esses elétrons que estão sendo transportados aí vão se associar ao oxigênio, formando molécula de água. Tudo bem? Pessoal, vamos para a nossa segunda questão. Câncer em cactos. O que a doença em outras espécies pode nos ensinar? O câncer é assustador e tem um impacto tão grande na vida que é normal pensarmos nele como um fenômeno que afeta as pessoas e os animais de estimação. Havia um senso comum de que as plantas não tinham câncer. A ideia era de que as paredes celulares das espécies vegetais impedissem de alguma maneira a migração da doença pelo seu organismo, o que não é verdade. Outros animais, plantas, algas e até fungos também são acometidos pelo crescimento anormal e acelerado de células. Pessoal, então esse finalzinho aí, definição de câncer, né? Quando a gente tem essa proliferação que ela é descontrolada, ela é anormal, ela tem características diferentes ali que acontecem no meio de um tecido saudável. Então, a gente tem a formação desse tumor, tá? A questão A fala assim: que nome é dado à migração de células cancerígenas para outras regiões do corpo humano? Gente, esse processo é aquele processo de metástase, tá? Então, quando a pessoa tem o câncer em um local, ele pode migrar e a gente fala que existe essa metástase para outras regiões. Ainda na questão A, pergunta assim, ó, por que não há possibilidade de células adultas do xilema originarem cânceres em plantas? Pessoal, o xilema, para quem não lembra, é um dos tecidos de condução de seiva ali das plantas vasculares, né? Então, o xilema é o que faz o transporte da seiva bruta. Então, aquela seiva que vai lá da raiz em direção às folhas para carregar a matéria-prima ali para fazer a fotossíntese. Então, água, minerais, né? Então,
O xilema é esse tecido e o outro seria o floema, que faz o transporte de seiva elaborada, mas aqui só perguntou do xilema. Gente, por que o xilema não poderia acarretar isso? Porque o xilema ele é formado de células mortas, tá? Então, esse tecido ele é constituído dessa forma, quando ele amadurece. Então, não teria como, porque para existir o câncer, precisaria ser um processo ali a partir de uma divisão celular, né? Então, não teria como. AB. Em alguns tipos de câncer que podem surgir por mutações em genes que controlam os pontos de checagem ou de verificação durante o ciclo celular ou durante a apoptose. Qual a importância dos pontos de checagem ao longo do ciclo celular para a prevenção de um câncer? Pessoal, esses pontos de checagem ou verificação são literalmente momentos no ciclo da célula, né? Então, a gente tem ali o ciclo celular com intérfase e divisão celular, mas tem alguns momentos em que tem pontos de verificação. Como assim? São momentos em que há um controle para ver se a etapa até aquele momento ocorreu de forma apropriada. Então, por exemplo, o DNA se duplicou da maneira correta, os cromossomos estão alinhados da maneira correta, estão organizados da maneira correta, para seguir para os próximos passos, para justamente não dar um erro nessa divisão celular e não acarretar a formação de um tumor. Então, aqui pergunta, né, qual a importância desses pontos para a prevenção de um câncer? É essa, porque se esses pontos não estiverem adequados, não estiverem funcionando bem, pode passar algum erro e dar continuidade nesse ciclo com erro e acarretar a formação de um tumor, acarretar a formação dessas células que não são células apropriadas, adequadas para o funcionamento ali. Tá? E aí pergunta também qual é a importância da apoptose para a prevenção de um câncer. Pessoal, a apoptose é uma morte celular programada. Então, existem algumas condições, algumas situações em que a célula, ela automaticamente entra num processo de morte celular ou apoptose. E esse é um dos casos de proteção, né? Porque se a célula tem algum dano que é irreparável, que ela não consegue ali resolver, né? Ela vai poder ter esse recurso da apoptose para evitar que dê continuidade a essa célula defeituosa. Então, ela meio que se autodestrói, tá? Então, é um mecanismo aí de defesa da célula. Próxima questão. A microbiota intestinal humana é feita de trilhões de micro-organismos que exercem inúmeras funções no corpo humano. A já comprovada correlação entre a microbiota intestinal e o cérebro indica que o desequilíbrio intestinal pode desencadear distúrbios neurológicos, de humor e do sono. O cérebro interage com a microbiota intestinal de formas direta e indireta por diversas vias. A disbiose intestinal, desequilíbrio da microbiota intestinal, tem sido associada a várias alterações, como distúrbios neurológicos envolvendo a ativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal e desequilíbrios na liberação de neurotransmissores, entre outras. Questão A. Cite a interação ecológica responsável pela troca de benefícios entre a microbiota intestinal e o corpo humano. Pessoal, essa primeira parte, né, a gente vai ter uma relação de mutualismo. Então, o que acontece? Essas bactérias que ficam na nossa microbiota, elas estão ali se aproveitando daquelas condições, certo? Dos nutrientes e tudo mais. Porém, elas também têm benefícios, porque tem bactérias, por exemplo, que produzem vitaminas pra gente, como a vitamina B12, a vitamina K, tá? Então, existe uma troca ali, uma associação harmônica entre eles. Cite um benefício nutricional que a microbiota traz para o ser humano. Então, pessoal, acabei de falar, né? A questão da produção das vitaminas aí é essencial. A questão B. O hormônio cortisol, principal glicocorticoide, é responsável pelo aumento da glicemia em situações de estresse, cujo efeito pode ser potencializado pela disbiose intestinal. Cite a glândula produtora de cortisol. Gente, é o córtex, ou seja, a parte mais externa ali, da glândula suprarrenal ou adrenal, que é aquela glândula que fica acima do rim, tá? Dos rins. Então, essa é a glândula. Como esse hormônio eleva a glicemia em situação de estresse? Bom, pessoal,
Esse hormônio ele estimula a produção, a fabricação de glicose a partir de outras moléculas, como por exemplo aminoácidos, tá? Então existe esse estímulo, por isso que acaba acarretando essa produção. Vamos lá para a próxima questão? Imagine deparar-se com um morcego de 1 metro de altura e entre 1,5 e 1,7 metro de comprimento, com as asas abertas. Esse é o morcego dourado filipino, que pode voar até 1.100 metros de altura e percorrer 40 quilômetros. A espécie também é conhecida pelos filipinos como raposa voadora, por conta do tamanho e do formato do focinho semelhante aos das raposas. Todos os morcegos são mamíferos eutérios. Pessoal, mamíferos eutérios está associado ali à forma reprodutiva. Questão A. Que estrutura derivada dos anexos embrionários e do endométrio possibilita o desenvolvimento do embrião de um morcego? Pessoal, é a placenta, né? Justamente o que caracteriza aí os eutérios. Então, a placenta ela é um tecido que é formado em parte pelos anexos embrionários e em parte pelo endométrio do útero da mãe, tá? Segunda parte da questão. Qual gás se difunde da circulação fetal para a circulação materna por meio dessa estrutura? Pessoal, está indo do feto para a mãe, é porque é algo que precisa sair do corpo do feto. Então, o gás que vai fazer esse movimento vai ser o gás carbônico, ele está eliminando. E aí a mãe vai captar e vai eliminar por ele para o ambiente. O oxigênio faria o caminho inverso, mas aqui está perguntando qual que vai nesse sentido, então é o gás carbônico. A questão B fala o seguinte, ó. As asas do morcego e as asas de um inseto são consideradas estruturas análogas. Pessoal, estruturas análogas são estruturas que, mesmo que elas tenham uma função similar naquele momento, elas têm uma história evolutiva diferente e uma origem diferente. Então, elas acabam tendo uma função similar, mas elas não são similares em estrutura, em embriologia e nem tem parentesco muito próximo entre esses animais. Então, por exemplo, no caso aqui, morcego é um mamífero e o inseto é um artrópode. Então, a gente tem grupos, né, muito diferentes. Agora, o que acontece? Ambos têm asas, mas imagina a asa de um morcego e a asa de um inseto. São muito diferentes, né? Os dois desenvolveram essa estrutura, foram se adaptando em meio ao seu nicho ecológico para isso. Mas não quer dizer que eles têm uma relação próxima por conta disso, tá? Daí fala assim, ó, cite uma estrutura anatômica presente nas asas do morcego que ilustra essa analogia adaptativa. Então, sobre essa analogia, a gente pode falar das membranas interdigitais, porque aquelas estruturas, pessoal, que a gente vê na asa do morcego é como se fosse uma mão nossa, assim, toda alterada, tá? Só para vocês visualizarem. Então, aquelas linhas que a gente vê, aquela armação ali da asa, na verdade, são como se fossem os dedos desses animais. E entre esses dedos tem aquelas membranas, aquelas pelezinhas que ficam entre os dedos para eles conseguirem fazer esse voo, né? Então elas ficam ali apoiadas. Isso a gente pode considerar aí como algo que ilustra, porque acabou formando uma estrutura que foi cada vez se tornando mais parecida com o que acontece nas asas dos insetos, por exemplo, mas tem uma origem muito diferente, né? Tem uma origem totalmente variada em relação ao outro exemplo. Aí ainda na mesma questão fala, por que a semelhança entre focinho de uma raposa e focinho de um morcego dourado filipino exemplificaria o conceito de estruturas homólogas agora? Então, a gente falou que análogas são estruturas que, mesmo que elas tenham ali uma mesma função, elas podem até ter uma aparência, né, similar, mas elas têm uma origem diferente, uma história evolutiva diferente, características embrionárias diferentes. As homólogas já são o quê? São estruturas que são similares por conta de um parentesco, mas às vezes elas não são mais tão similares no momento presente, elas podem ter se especializado tanto que a gente, quando bate o olho ali, não percebe que eles têm esse histórico em comum. Então, por exemplo, aqui tá falando do focinho. Se a gente olhar o focinho desses dois animais, eles são parecidos, só que eles são parecidos por um motivo de parentesco mesmo, porque são dois mamíferos. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês. Se a gente pegar o nosso braço, a nossa mão, e comparar com as asas do morcego, são órgãos homólogos, porque eles têm a mesma origem. As estruturas que formam aquele membro, elas são similares. Tem os ossos, tem a pele, tem tudo aquilo ali. Mas ela se diferenciou tanto que quando a gente bate o olho numa asa de um morcego e num braço de uma pessoa, a gente não imagina, né, a não ser que a gente já saiba, que são estruturas tão
correlacionadas assim. Então, a homologia vem disso. Existe um parentesco e, a partir disso, essas estruturas tinham uma similaridade, foram se desenvolvendo, mas nem sempre elas continuam parecidas. E nem sempre com a mesma função exatamente, né? No nosso caso, o braço vai ter uma função e as asas vão ter outras funções. Pessoal, penúltima questão aí pra gente resolver, uma questãozinha de genética. Vamos lá, ó. Em uma espécie de planta, os frutos podem ser amarelos, vermelhos ou pretos. Essas cores têm relação com a produção dos pigmentos específicos na casca dos frutos, que é determinada pelos genes A e B, os quais segregam-se de forma independente. Então, todas as combinações entre A e B, ali dentro de um genótipo, vão ser possíveis. O esquema mostra a via biosintética regulada por esses dois genes que determinam as cores dos frutos. Pessoal, primeiro de tudo, se você tá perdidíssimo nesse conteúdo, eu vou deixar aqui para você uma aula de segunda lei de Mendel, tá? E a primeira também, acho que vale a pena para você dar uma revisada, porque precisa desse conhecimento, tá? Mas vamos lá. A gente tem aqui um esqueminha em que existe um pigmento amarelo, ele sofre a ação de uma enzima 1 a partir de um gene azinho, de um gene recessivo. Então, para que isso aconteça, o que isso quer dizer, né, ter esse azinho? Precisa ter dois azinhos, porque o recessivo só se manifesta na presença dos dois alelos em homozigose. Aí, quando tem essa ação, vai ser produzido um pigmento vermelho. Esse pigmento vermelho, por sua vez, ele pode sofrer ação da enzima 2. A enzima 2 é codificada pelo alelo Bzão. Então, mais uma vez, essa segunda etapa só vai ocorrer caso tenha o Bzão. E aí, se tiver o Bzão, vai ter a produção de pigmento preto. Mas o que eu quero deixar muito claro aqui para vocês, pessoal? Esse típico exercício aqui, ele fala de uma cascata, de uma sequência, uma coisa dependente da outra. Então, vejam que para ter o pigmento preto, é preciso que tenha essa etapa com o pigmento vermelho, tá? Então, se você não tem, por exemplo, essa transformação da enzima 1, não tem como você ter a última, tá? Elas são dependentes, porque vai ser um caso de epistasia. Já vamos falar mais disso, tá? Então, vamos por partes. Primeira questão aqui. Quantos tipos diferentes de gametas são produzidos por uma planta de genótipo Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho? Qual o fenótipo dos frutos produzidos por essa planta? Pessoal, vamos por partes. Esse indivíduo aqui, ele vai ter, então, Azinho apenas e Bzão ou Bzinho. Então, nos gametas, ele manda só um gene de cada. Então, eu sempre falo para os alunos, você pode fazer assim, ó, para você ver as combinações de A e B. Então, nesse caso, ele pode mandar o primeiro Azinho com o Bzão. Esse mesmo primeiro Azinho pode ir com o outro B, com o Bzinho. Aí, quando a gente fala do segundo A aqui, ele pode mandar esse Azinho com o Bzão também, ou com o Bzinho. Então, na verdade, a gente tem duas respostas repetidas aqui. Na verdade, ele tem esses dois gametas que vão ser produzidos. Azinho Bzão ou Azinho Bzinho. Tudo bem? Agora, a segunda questão aqui, ó. Qual o fenótipo dos frutos produzidos por essa planta? Se essa planta é Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, ela tem, ó, o Azinho, Azinho. Então, aqui, ela é Azinho, Azinho. Então, opa, ela consegue fazer o pigmento vermelho, certo? Se ela consegue fazer essa etapa aqui, ela vai ter que vir para a segunda. E ela também tem Bzão, porque ela é Bzão, Bzinho aqui. Então, ela consegue chegar aqui na última etapa, então os frutos vão ser pretos. Agora, falando da questão B. Que tipo de epistasia ocorre entre os genes A e B? Gente, nesse caso aqui é uma epistasia dominante. Por quê? Primeiro de tudo, o que é epistasia? Gente, esse conceito de epistasia aqui, ele é um conceito em que um gene que não é par do outro, ou seja, não são os dois alelos, não é o Azão com o Azinho, o Bzão com o Bzinho, não. É um gene de uma dupla que interfere lá em outra dupla. Então, nesse caso aqui, ó, o gene do A interfere no gene do B por causa dessa cascata que a gente tem. Só que repara que quando eu tenho Azinho, que vai precisar ser um Azinho, Azinho, né? Ele permite que dê sequência na cascata. Então, eu ter Azinho, Azinho permite o pigmento vermelho, que permite que o alelo B faça o pigmento preto. Agora, se eu tivesse outro cenário aqui, tivesse Azão alguma coisa,
esse pigmento não seria produzido, porque ele é produzido com azinho. Então, se esse não fosse produzido, esse alelo B aqui, ó, seria prejudicado, a função dele não seria exercida. Então, por isso que é uma epistasia dominante, um gene dominante, azão, vai prejudicar a ação de um outro gene que não é o par dele. É como se o azão fosse dominante para o B, sabe? Assim, mas a gente não pode chamar de dominante porque eles não fazem parte do mesmo par. Mas essa epistasia é quando um gene lá de um par, desse caso do A, atrapalha um de outro par, que nesse caso é o B. Tá? Vamos apagar para fazer o resto. Bom, o resto da questão fala assim, ó. O cruzamento entre duas plantas dihíbridas. O que é dihíbrida, gente? É heterozigota para os dois genes. Então, eu vou fazer aqui, ó, para vocês visualizarem. É esse cruzamento aqui, tá? E vou pedir mais uma vez, se você não se lembra, vai lá ver a minha aula, porque eu expliquei exatamente esse cenário, que é um cenário que cai muito em questões. E ele só é complicado se você não tiver o macete, tá? Porque ele, na verdade, é muito simples. Essa situação aqui é aquela que vai originar a proporção que a gente fala, que é a 9 para 3 para 3 para 1. Tá? Então, vocês já vão entender um pouquinho melhor, mas para você que lembra, é essa proporção. Esse cruzamento aqui sempre vai dar a resposta que é o seguinte: 9 das respostas vão ter pelo menos um dominante de cada. 3 das respostas vão ter dominante de um e recessivo do outro. E esse segundo 3 ainda é recessivo para uma coisa e dominante para outra, só que invertido em relação a esse aqui, tá? Então, a gente tem, ó, 9 dominante para os dois, 3 dominante para um, 3 dominante para o outro, e esse 1 aqui é o recessivo para as duas coisas. Tudo bem? Então, essa é a nossa proporção. Aí, o que a gente tem que pensar? Ele quer saber aqui, ó, quantas vão ser amarelas. Para que ela seja amarela, eu preciso ter interrompida a cascata aqui, ó. Então, eu preciso ter azão, certo? É isso que precisa acontecer, porque se tiver azinho, ela ou vai ficar vermelha, se ela não tiver bezão, ou se ela continuar e tiver bezão, ela acaba se tornando preta. Então, eu preciso que tenha azão aqui. Então, vai ser essa opção ou essa, certo? Então, nós temos, vou anotar aqui do outro lado, ó, 12 opções de 16, tá? Essas 12 de 16 vão corresponder ali ao nosso valor, né? Então, aí eu vou ter que calcular aqui, ó, quantas serão. Então, eu posso fazer aqui, ó, 12 16avos vezes 2.400. Então, aqui, ai, cadê meu cursor? Aqui nós teremos 28.800 dividido por 16, que vai dar 1.800 plantinhas. Tudo bem? Pessoal, essa última questão, ela em alguns locais está caracterizada como... Está classificada como química, mas a questão A é interessante a gente discutir, tá? O nitrogênio é um macroelemento essencial para a vida por ser um dos principais componentes dos aminoácidos formadores de proteínas. Embora o nitrogênio seja um dos elementos mais abundantes da Terra, compondo cerca de 78% da atmosfera sob forma de nitrogênio molecular gasoso, a baixa reatividade química dessa molécula faz com que somente algumas bactérias presentes nas raízes de certas plantas sejam capazes de retirar nitrogênio molecular da atmosfera. Nesse processo, as bactérias transformam a molécula de nitrogênio em compostos solúveis em água, passíveis de serem absorvidos e utilizados pelas plantas. A partir do início do século XX, o ser humano aprendeu a converter o nitrogênio molecular da atmosfera em amônia, por meio da reação com o hidrogênio, processo conhecido como Haber-Bosch. Com isso, houve a produção de grandes quantidades de adubos químicos contendo espécies solúveis de nitrogênio, essenciais para a agricultura moderna. Ao mesmo tempo que os adubos revolucionaram a agricultura, seu uso excessivo e indiscriminado tem acarretado sérios problemas ambientais. O adubo em excesso, ao ser arrastado pelas chuvas e pelas águas de rios e lagos, pode acarretar o crescimento descontrolado de algas que cobrirão grandes superfícies de água.
Como é denominado o processo de crescimento descontrolado das algas provocado pelo excesso de adubos em rios e lagos? Pessoal, é o processo de eutrofização. Quando fica aquela cobertura ali de algas, né, na superfície, por conta desse excesso de nutrientes causado aí por uma poluição nesse caso, tá? Qual é a consequência desse crescimento descontrolado para a vida de seres fotossintetizantes subaquáticos? Pessoal, esses seres, eles vão ficar sem a penetração da luz ali na água. Então, quando a gente tem essa cobertura de algas na superfície, os autótrofos que estão mais lá para baixo, mais no fundo, eles não recebem a luminosidade, ela fica bloqueada por essa camada. Então, acaba prejudicando eles. E, consequentemente, né, se os autótrofos estão sendo prejudicados, eliminados, isso vai interferir em toda a cadeia alimentar, tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da correção. Deixe aí nos seus comentários suas dúvidas, sugestões para as próximas aulas e até a próxima!